Podeis assentar, queridos. Amados, vamos passar um momento de edificação, vamos ouvir a palavra do Senhor a nós nessa noite. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 22. Faremos a leitura dos versos 41 a 46. Evangelho de Mateus, capítulo 22, 41 a 46. Mas peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, que nós vamos voltar um pouquinho aí. Tá bom? Mateus 22, de 41 a 46, nos diz assim a palavra do nosso Deus. Reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus: que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Responderam-lhe eles: de Davi. Replicou-lhes Jesus: como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? E ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém, a partir daquele dia, fazer-lhe perguntas. Oremos. Senhor nosso Deus, nós estamos na Tua presença mais uma vez, na Tua casa nessa noite, para agradecer ao Senhor, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós e para pedir que o Senhor, mais uma vez, também fale com o Teu povo. Te agradecemos, Te bendizemos pela palavra santa e inerrante e que fala ao nosso coração, nos edifica, nos ensina, ó Deus, que é útil para a nossa educação na justiça, para o nosso aperfeiçoamento, para a nossa santificação. Então, ó Deus, que realmente ocorra isso através da palavra nessa noite sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Quem é Jesus para você? Essa é uma pergunta que nós precisamos fazer, refletir de forma muito séria, muito detida, porque essa foi uma pergunta que Jesus fez algumas vezes. Aqui no texto, Jesus pergunta para eles: quem é o Cristo? Que pensais vós do Cristo? A pergunta pode ser Jesus fazendo para nós também. Que pensais vós do Cristo? Quem é Jesus para você? Jesus fez essa pergunta algumas vezes. Então, gostaria de que nessa noite nós pudéssemos refletir um pouco nisso. Esse mês que nós celebramos, né, o mês do nascimento de Cristo, Natal, né, tivemos semana passada o culto de Natal, celebramos o nascimento de Jesus Cristo e vimos aqui a grandeza dele, né? Mas quem é Jesus para nós de fato? Ao longo desse ano, a gente vem trabalhando, né, sobre o tema. Está na boca de todo mundo, né? Todo mundo decorou, né? Qual é o tema do ano? Ninguém decorou, gente. Conhecendo o único Deus verdadeiro para amá-lo verdadeiramente. Ou seja, falamos disso ao longo do ano. Não tem como você amar quem você não conhece. Para que você ame de verdade alguém, você precisa conhecer essa pessoa intimamente. E aí você pode dizer: eu amo, porque eu conheço, eu tenho intimidade, eu me relaciono. É um amor verdadeiro. Então, conhecendo o único Deus verdadeiro, porque há tantos deuses, né? Neste mundo, as pessoas adoram e têm tantos ídolos, mas Deus verdadeiro só tem um.
Ele é o único digno de ser adorado. Por isso nós precisamos conhecer esse único Deus verdadeiro, se quisermos amá-lo verdadeiramente. Então, ao longo de todo esse ano, nós temos falado desse Deus, do caráter dele, dos atributos dele, do Deus da Bíblia, de como ele decidiu se revelar a nós de forma especial pela sua santa palavra. É aqui que fala quem Deus é. Essa palavra inerrante, infalível, inspirada pelo Espírito Santo, que revela quem é este único Deus verdadeiro. E quanto mais nós estudamos esta palavra inerrante, mais nós conhecemos sobre ele. E quanto mais nós o conhecemos, mais nós o amamos. O tamanho do teu amor a Deus vai depender do teu relacionamento com ele, de quanto você o conhece e de quanto você se relaciona com ele. Mas como nesse mês nós estamos falando sobre a segunda pessoa da Trindade, a pessoa de Cristo, o Deus encarnado, o Emanuel, o Deus conosco, então eu trouxe esse texto para a nossa reflexão. Jesus está fazendo essa pergunta para aquele povo, para aquelas pessoas que estavam próximas a ele, sobretudo e mais direcionado para os fariseus, né? Que pensais vós do Cristo? E qual é o contexto aqui desse texto? Né? Se os irmãos olharem o capítulo anterior, o capítulo 21 de Mateus, é a entrada triunfante de Jesus em Jerusalém. A multidão clamava, a multidão saudava aquele que entrava num jumentinho em Jerusalém. E a multidão clamava: bendito o que vem em nome do Senhor, hosana nas maiores alturas. Jesus era aclamado, a entrada triunfal do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, na cidade santa, na Jerusalém terrena. Então Jesus entra e é aclamado por aquela grande multidão. E Jesus vai então ao templo de Jerusalém, lugar onde Deus havia dito que ali ele estaria, a sua presença estaria ali. E era ali então que o povo se aglomerava, era para o templo de Jerusalém que a multidão ia, que o povo de Deus se reunia para cultuar a Deus. Todos iam para o templo de Jerusalém. Só que o pecado, no meio daquelas pessoas ali que se reuniam, estava escandalizando, né? Estavam ali no templo do Senhor, defraudando, usurpando a casa do Senhor. Estavam vendendo, comercializando, né? Vendendo e tendo lucros exorbitantes. A palavra de Deus vai falar que eram cambistas, pessoas que exploravam aquelas outras pessoas simples que iam até o templo para fazer o seu culto, os seus ofertórios. Então, naquela entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, ele vai ao templo e os irmãos conhecem bem a história. E Jesus sai dali batendo com chicote, tirando aquele povo do templo, falando que a casa dele se tornou um covil de salteadores. E ele então sai expulsando aqueles mercadores do templo, porque o templo é santo, é a casa de Deus. E ali, naquele momento, Jesus faz vários milagres, Jesus cura várias pessoas, e Jesus prega, e Jesus ensina com tanta autoridade que as pessoas ficam admiradas da autoridade de Jesus, da palavra de Jesus, da mensagem que Jesus trazia ali naquele templo. Então, as pessoas, os fariseus, perguntam para Jesus: o que você está fazendo? Com que autoridade você faz essas coisas? Aqueles que se achavam os donos do templo, aqueles fariseus eram os religiosos, né? Eram os doutores da lei, eram os cultos, eram os teólogos, né? E eles estavam ali questionando Jesus: com que autoridade
Você vem aqui no templo e faz essas coisas, e ensina essas coisas, e prega essas coisas, e é aclamado desse jeito, aclamado como o Messias, o bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas maiores alturas, que é o que significa a palavra hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Então eles clamam, e o povo está ali, e os fariseus estão incomodados com isso. Então os fariseus questionam a Jesus com que autoridade ele vinha fazendo aquelas coisas. Aí Jesus então os responde com outra pergunta. Jesus pergunta para eles o que está registrado aí no capítulo 21, do verso 24 ao verso 27, quando diz aí, capítulo 21, de 24 a 27, e Jesus lhes respondeu, quando eles perguntaram, com que autoridades fazem essas coisas? Eu também vos farei uma pergunta. Se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. E aí ele faz a pergunta: de onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E discorriam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não acreditastes nele? E se dissermos dos homens, é para temer o povo, porque todos consideram João Batista, como profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E ele, por sua vez, nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. Então aqui, Jesus está sendo abordado por eles, e Jesus os confronta, os deixa sem saída, e Jesus continua ensinando, Jesus continua pregando sobre o reino de Deus, sobre o reino de Deus que era chegado, esse reino que era anunciado por João Batista, é esse rei que adentra triunfantemente em Jerusalém, é esse rei que é aclamado como o Messias, mas ele então é questionado. Com que autoridade você faz isso? Então Jesus começa a confrontá-los. Mas aí Jesus continua ensinando a multidão que estava o observando e o ouvindo, e Jesus começa a pregar, começa a ensinar por parábolas. E parábolas, eles ficavam um pouco confusos. Depois Jesus explicava essas parábolas mais detidamente para os seus discípulos, verdadeiros discípulos. Mas eu queria chamar a atenção dos irmãos para a parábola do capítulo 22, que é o nosso capítulo. Aqui, capítulo 22, antes de Jesus ser abordado por esses fariseus, no texto que nós lemos do verso 41, onde Jesus aborda eles, que pensais vós do Cristo? Antes disso, Jesus estava ensinando por parábolas. E no capítulo 22, verso de 1 a 14, Jesus fala sobre a parábola das bodas. A parábola das bodas. E aí, eu queria que os irmãos acompanhassem comigo essa parábola. Eu gostaria de explicar algumas coisas aqui para os irmãos, para a gente poder entrar no nosso texto. Então, diz assim a parábola: de novo, entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes.
E, saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entretanto, entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei ao servente: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amados, aqui Jesus está usando uma parábola, uma história, né? Uma história, ela pode ser uma história fictícia, né? uma ideia, mas a ideia, a moral da história, ela é verdadeira, ela não é fictícia. Isso é uma parábola, é usar uma história de algo que as pessoas conheçam para daquela história tirar uma moral, uma lição verdadeira do que ele queria dizer. E o que Jesus queria dizer com esta parábola das bodas é o que está escrito aqui no último verso. Aqui está a moral da história. Porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. É isso que o Senhor Jesus quer ensinar com a parábola das bodas. Então ele começa a contar uma parábola de um rei, né, que convidou, de novo entrou Jesus a falar por parábolas dizendo, o reino dos céus. Então veja que ele está falando do reino dos céus, que é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Obviamente que aqui Jesus está querendo falar que esse está se referindo a que rei? Ao Pai, que enviou o seu filho. E assim é o reino dos céus. O Pai prepara as bodas. O que eram as bodas? As bodas eram a festa de casamento, né? Quando você faz um ano de casado, você está fazendo as bodas de casamento, né? Então ele chamou para o casamento, lembrando que a palavra de Deus coloca que Cristo é o noivo, a igreja é a noiva. Então ele está dizendo aqui que chamou para o casamento do Filho de Cristo com a sua noiva. Porém, então, quem é representado aqui, lembrando que Mateus está escrevendo para o povo judeu. O principal foco de Mateus é o povo judeu. E o povo judeu é aquele que não reconhecia Jesus como Cristo, não recebia Jesus como Messias. Então, obviamente, que Mateus vai dar ênfase a esta parábola de Cristo para mostrar que eles não receberam. Então, aqui ele vai falar do verso 1 ao verso 8, dos convidados que não eram dignos. Quem eram esses convidados que não eram dignos? Eram aqueles que eram os convidados, eram os principais convidados. Era o povo judeu. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, Jesus está usando essa parábola das bodas para mostrar que o filho veio para casar-se com a sua noiva. A sua noiva não recebeu. E isso aqui, queridos, imagine naquela onde ali, né, imperava, né, a monarquia, o reinado, os impérios. Quando um rei dava uma boda, quando o rei ia fazer o casamento do seu filho, quem não iria nesse casamento? Como que você recebe um convite real para participar de um casamento do príncipe e você nega ir nesse casamento? E você rejeita esse casamento? Então Jesus está falando para eles por essa parábola. E ele vai falar no verso 8, concluindo sobre esses que não eram dignos. Então disse aos seus servos, está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Esses não eram dignos, recusaram. Por mais que ele tivesse insistido, eles recusaram. Então Jesus vai usar essa parábola agora para falar dos convidados que não eram dignos, mas que agora se tornam dignos.
E ele vai, então, a partir do verso 9, falar desses convidados. O que o rei fez, então? Já que os meus não vêm, não recebem, não participam do meu banquete, não participam das minhas bodas, o que ele fala? O que o rei ordena para os seus servos? Saiam, vão para todos os lugares e procurem bons e maus, qualquer um, convidem para vir à festa e tragam para a festa. Então os servos saem e saem convidando aqueles que antes não eram dignos, porque não tinham sido convidados, mas agora estão sendo convidados. Agora eles estão convidados para a festa, e eles vêm para participar do banquete. É o que o verso 9 vai falar. E depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e os convidou para o banquete, e o banquete ficou repleto de convidados. Então vejam que agora o rei tem a sua festa. Agora o rei tem a festa do seu filho. Agora o local, o banquete ficou repleto de convidados. Veio para o que era seu, os seus não receberam. Mas quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Mas aí, queridos, no meio desses, lembram, maus e bons, os que não eram dignos e tudo, mas o que importava era que eles tivessem a veste nupcial. É que eles tivessem o traje. Então o rei mandou chamar bons e maus, mas quando eles entraram no lugar do banquete, eles receberam veste nupcial. Mas tinha um que não tinha essa veste nupcial. No meio daquele banquete, o rei olha, verso 11 e 12. Entretanto, entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Verso 13. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então, queridos, para estar no banquete, para estar sentado à mesa, precisa ter as vestes nupciais. As vestes que o príncipe concede a todos aqueles que são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, que possui as suas vestes resplandecentes. O que nós entendemos aqui? Fora aqueles que não são dignos. Agora, aqueles que eram convidados não são mais dignos, estão fora. Aqueles que estão dentro agora são os dignos, agora são os convidados. Mas entra no meio do banquete alguns infiltrados, alguns que não são dignos, que não estão com as vestes do Cordeiro. Quem são esses? É o que Jesus vai falar do joio no meio do trigo. É o que Jesus vai falar do bode no meio das ovelhas. Aqueles que não são e estão no meio dos que são. Então, meus irmãos, Jesus está ensinando várias parábolas aqui. Jesus falou várias outras que depois os irmãos podem ler, todas com este sentido, apontando para o reino que é chegado e que ele é o rei. Ele é que vai festejar esse casamento, as suas bodas, o cordeiro com a sua noiva, com a sua igreja, né? O noivo que vai casar-se com a sua noiva, com a igreja, porque Jesus veio para resgatar a sua igreja. Jesus veio para resgatar a sua noiva, para aqueles que entram nas suas bodas. Nós temos as parábolas, né, das virgens que não estavam preparadas para o noivo. Nós temos várias parábolas, vários ensinos disso, que Jesus está falando que nós temos que estar preparados. Nós temos que reconhecer quem é o noivo. Nós temos que ser a noiva. Nós temos que nos preparar para o noivo. Nós temos que recebê-lo como nosso amado. Nós temos que saber quem é Cristo.
Por isso ele pergunta aqui para esses fariseus agora, Jesus, aí diz o nosso texto aqui agora, reunidos os fariseus, interrogou Jesus. Lembra os fariseus cercando Jesus, cercando Jesus, cercando Jesus? Lá atrás, Jesus havia confrontado os seus discípulos. Os irmãos vão se lembrar de perguntas que Jesus fez para eles. E o que eu queria tirar de lição para nós aqui, meus irmãos, então, primeira lição que a gente aprende nesse texto, de 41 a 46. Jesus se interessa em saber quem ele é para nós. Então eu queria tirar 3 lições para nós desse texto. Jesus se interessa em saber quem ele é para nós. Jesus se interessa em dizer quem ele é para nós. E Jesus se interessa em ver quem ele é para nós. Ou seja, que pensais vós de Cristo? Jesus havia perguntado, indo Jesus para os lados de Cesareia, de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho de Deus, ou ser o Filho do homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, e algum dos profetas. E aí Jesus pergunta para eles, mas vós, quem dizeis que eu sou? E aí respondeu Simão Pedro e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Vimos domingo passado, João afirmando, quem era Jesus para João, o amado? No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. E aí lá no 14 ele vai dizer, e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Vimos João Batista falar acerca de Jesus. João testemunha a respeito dele e exclama, este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. E o Pai fala do Filho. Quem é Jesus para o Pai? E eis uma voz dos céus que dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E lá no verso 17, no Monte da Transfiguração, mais uma vez, falou ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Por que os fariseus não ouviam Jesus? O Pai atestava do Filho. O apóstolo amado atestava que o Filho é Deus. O representante dos apóstolos afirmava que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Espírito Santo, Paulo vai dizer, por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus, ou seja, maldito Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não só atesta que ele é o Cristo, Senhor Jesus, como é ele que nos convence de quem é o Cristo. Ninguém pode dizer que Senhor é o Cristo, senão pelo Espírito Santo. O Pai atesta do Cristo, o Filho atesta que ele é o Cristo. O Espírito Santo é que faz com que confessemos que ele é o Cristo. Os apóstolos, todos confessam que ele é o Cristo, a ele ouvi. Ele é o Deus encarnado, ele é o Verbo, Emanuel. Então Jesus, ele quer saber quem ele é. Quem é Jesus para você? Que dizes tu? E vós, quem dizeis que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Quem é Jesus para você? Ele quer saber. A ele ouvir. Segundo lugar, Jesus se interessa em dizer quem ele é para nós. Nós vemos, os irmãos conhecem bem essas passagens. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o bom pastor. Eu sou o pão da vida. Eu sou a água da vida. Ele é o Deus conosco. Ele é a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Antes que Abraão existisse, eu sou. Eu e o Pai somos um. Jesus atesta quem ele é. Jesus quer saber o que nós dizemos que ele é. E Jesus diz quem ele é. Em terceiro lugar, Jesus se interessa em ver quem ele é. Então nós vimos aqui, olha o verso 41. Reunidos os fariseus, interrogou Jesus: que pensais vós do Cristo? Ele já sabia o que os outros pensavam. Agora ele quer saber daqueles fariseus. Afinal, vocês estão me perseguindo, vocês estão me acusando, vocês vivem me interpelando. E Jesus vai no coração deles. Falem. Que pensais vós do Cristo? Que eu sou para você? Jesus confronta. De quem é filho? E aí o que eles respondem para Jesus? Falando sobre o Cristo, lembrando que Cristo para eles é o Messias, é o ungido que haveria de vir, não aquele Cristo. Eles não o reconheciam como Cristo. Mas o que pensais vós do Cristo? Desse Cristo que vocês esperam? De quem ele é filho? E eles respondem o quê? De Davi. Aí Jesus, que é da linhagem de Davi, vira para eles e diz: replicou-lhe Jesus: como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo: disse o Senhor a meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? Como pode o Senhor, eu ser Senhor do meu Pai? Jesus, da linhagem de Davi. Como pode Davi dizer que ele tem um Senhor? Davi deveria ser o rei, Davi deveria ser o Senhor desse Senhor, mas Davi mesmo não lhe coloca como autoridade sobre ele. E ele, o Senhor sim, como autoridade sobre Davi. Então Jesus aqui, ele está querendo mostrar quem ele é. Então Jesus faz questão de mostrar, de não apenas querer saber quem ele é, mas de dizer quem ele é. É aquele sobre o qual se diz: assenta-te à minha direita, até que seja colocado os teus inimigos debaixo de teus pés. Então Jesus aqui, ele se revela para eles, o confrontando aqueles que colocavam Davi como grande rei. E verso 46, Jesus se interessa em ver quem ele é para nós. Quando ele os confronta e eles veem então aquela autoridade de Jesus, mesmo sendo da linhagem de Davi, mas que Davi considerava ele sim como Senhor e não o próprio Davi, qual é a reação que Jesus esperava? Jesus espera ver em nós, a partir do momento que sabemos quem ele é. Jesus se interessa em ver quem ele é para nós. E o que ele viu dos discípulos, dos fariseus? Verso 46. E ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém, a partir daquele dia, fazer-lhe perguntas. Ao invés deles se prostrarem diante daquele e reconhecerem a sua autoridade, eles simplesmente se calaram. Não ousaram lhe fazer mais perguntas, mas simplesmente se afastam dele. Então, queridos, Jesus quer saber quem nós somos para ele. Jesus diz quem ele é, mas Jesus quer ver a nossa resposta. A partir do momento que você conhece Jesus,
Quem é Jesus para você? As tuas ações vão mostrar para Jesus quem de fato ele é para você. Então Jesus quer ver quem ele é de fato para você. Ele não quer que você apenas confesse. Ele não quer apenas dizer para você quem ele é. Ele quer ver na tua vida quem ele de fato é para você. E os fariseus simplesmente se calaram. Não ousaram lhe referir palavra, nem mais fazer perguntas. Então, na sequência, Jesus vai dizer para os seus discípulos e para aquela multidão acerca desses fariseus, que é a sequência do texto. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. E ele vai falar para os seus discípulos, ouça o que eles dizem, pratiquem até mesmo aquilo que está na Bíblia que eles dizem, mas não imitais, não os sigais, porque eles ensinam e não praticam. Porque eles falam, colocam cargas, colocam pesos que eles não carregam. Que dizes vós do Cristo? E vós, quem dizeis que eu sou? Então, irmãos, que nós possamos sair daqui nessa noite com essa palavra em nosso coração. Quem é Jesus para mim? O que eu digo acerca dele? Quem ele diz que é verdadeiramente? E eu só vou conhecê-lo estudando a sua palavra. Mas ele quer que nós vivamos aquilo que nós sabemos dele. Como viver uma vida digna de Jesus? O que Jesus quer ver? Jesus quer ver o que ele vai ver aqui nessa noite. Jesus quer ver pessoas que o confessam com a sua boca. Aquele que me confessar diante dos homens, eu também o negarei, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. É isso que Jesus quer ver. É isso que Jesus quer ver do Anderson. É isso que Jesus quer ver do Iago. É isso que Jesus quer ver de cada um de nós. Mas uma vida na prática. Aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Aquele que nega a si mesmo, quando você vem à frente, confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você está dizendo, já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. É uma nova vida. Aqui se inicia uma nova jornada. Aqui se inicia uma nova caminhada com Cristo. Ele sendo o centro da minha vida, porque Ele quer ver quem Ele é para mim. Então, que Deus abençoe cada um de nós, que possamos participar da mesa da comunhão dos santos, desse verdadeiro povo de Deus, que não eram dignos, mas que agora são dignos de assentar-se à mesa das bodas com vestes nupciais, dignos de sentarem-se à mesa, porque foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Morada do Altíssimo, habitação do Espírito Santo. Esses têm as vestes nupciais. É esses que dizem ao mundo quem Jesus é. É esses que conhecem Jesus porque se relacionam com Ele. E é esses que Jesus vê nele, verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Sejamos esses. Que Deus nos abençoe. Deus Santo, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Não éramos dignos, mas o Senhor nos deu poder de sermos feitos filhos do Senhor. E se cremos no Teu santo nome, Deus, é simplesmente porque o Senhor nos chamou, o Senhor nos vestiu das vestes nupciais, porque é o Senhor que chama, mas é o Senhor que escolhe. E são poucos escolhidos. Quando nós olhamos para esse mundo caído, Deus, quantos perdidos. Mas o Senhor nos chamou, Pai, para esse banquete, para fazermos parte destas bodas, com vestes nupciais. Ó Deus, como reagir com tamanha gratidão por tudo que o Senhor fez por nós, senão
conhecer o Senhor e dizer quem o Senhor é, falar do Senhor e, ó Deus, ouvir do Senhor, andar com o Senhor, ouvindo o Senhor e também, ó Deus, mais do que isso, praticar aquilo que o Senhor nos ensina, andando cheio do Espírito. Em nome de Jesus, Pai, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo. E abençoa esse momento tão solene que teremos agora. Que seja um momento de graça, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos participar então